Vou chamar o Irineu. Deixa eu falar pros caras que eu chamei. Oi, Renner, tudo bem? Olá, João. Olá, Irineu. Uma boa noite a todos. Olá, pessoal. O Irineu já Boa tá aí noite. também. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estão me escutando bem? Tudo bem, tudo certo. Perfeito. Vamos lá. Pegar essa camiseta aqui da Transparência Eleitoral Brasil bonitona. Caramba. Ô, João, pode ficar botando camisa de time assim, pô? Pode ficar botando camisa do Atlético Mineiro assim? É isso? Vou pegar minha camisa do Flamengo. No início eu achei que era até camiseta do Botafogo, cara. Eu falei, ué, mas o Irineu não é de Minas Gerais? Não, pô, que isso. Vai pegar do Flamengo também. Que bom ver você, gente. Que bom. Eu não pude colocar nenhuma porque eu estou na universidade. Olha só. Bom, pessoal, vamos só esperar a galera entrar. Eu divulguei aqui agora o link da nossa live para um monte de gente. Então a gente deve ter o pessoal acessando e entrando. Mas no mais, já dando início, queria agradecer vocês dois, Renner e Irineu, por terem aceitado o convite, terem aceito o convite. É sempre bom poder falar um pouquinho da nossa organização, um pouquinho do que a gente faz. Às vezes as pessoas não entendem muito bem. Então eu espero que esse papo aí de 1 horinha mais ou menos seja bem frutífero para todo mundo, para posterioridade também, né? Porque a gente vai utilizar, Irineu e Renner, esses cortes, esses vídeos que a gente está produzindo aqui para poder utilizar as capacitações que a gente tem, né? Com os nossos voluntários e voluntárias. Portanto, é um material muito rico que a gente pode explorar. Se vocês quiserem encaminhar também para o pessoal aí que são colegas, são amigos, conhecidos de vocês, encaminhar o link. A gente tem alguns minutinhos até o pessoal terminar de entrar, tem gente saindo do trabalho agora. Estou aqui encaminhando os links aqui também, pessoal. De boa. Deixa eu mandar aqui também, terminar de mandar. Que bom ver vocês, pessoal. Que bom ver vocês. Fico feliz. Pois é, todo mundo bem. Tanto tempo depois. É legal debater um pouquinho. Né? Que agora já está acabando o período de refresco, né? Já vai começar novamente, né, o período de trabalho pesado. Falando em trabalho, quem entrou aqui, ó, Ana Cláudia Santana, nossa coordenadora do Eleitoral Brasil. Que bom ter você aqui, Ana. Boa noite, Tássia, tudo bem? Bom, vamos lá. A gente já tem aqui algumas pessoas, o acesso vai se mantendo, as pessoas vão acessando. Queria começar a introduzir, então, esse nosso encontro dessa noite, apresentando aí ou melhor, vamos fazer assim, Renner e Irineu, eu vou passar a palavra para cada um de vocês, para vocês se apresentarem, dizer um pouquinho sobre vocês, quem vocês são, qual foi a participação que vocês tiveram na Transparência Eleitoral Brasil, ao invés de eu ficar lendo aqui um papel, lendo o currículo de vocês. Então, vamos começar. Renner, conta um pouquinho de quem que você é, o que você fez pela Transparência Eleitoral Brasil. Pode falar um pouquinho para a gente. Obrigada, João. Para mim foi e é um prazer inenarrável participar da Transparência Eleitoral. Eu sou um jovem inconformado com as coisas que acontecem no mundo, principalmente via política, e essa minha vertente de inconformismo, ela não poderia ficar somente em teoria. Então eu procurei algo que eu pudesse fazer, aquilo que eu quero que concretize, e eu encontrei na Transparência Eleitoral. Eu sou professor, eu sou empresário, eu sou CEO de algumas entidades, eu sou empreendedor, eu tenho sangue inquieto, eu gosto de fazer a mudança, gosto de proporcionar transformação e criar novos agentes de transformações, e acredito que a política tem muito essa vertente. Todo mundo fala, mas esse governo, eu não ganho isso, ninguém me ajuda, mas eu não gosto de ficar conformado com isso, então eu queria estar naquele meio. Acredito que política, ela está em todas as profissões, em todos os lugares, e a gente pode ser político sendo politizado e fazendo com que todos tenham essa vontade de mudar. Então eu recebi um convite, né, do pessoal lá do Espírito Santo, entra nessa transparência eleitoral. Mas eu sou de Minas, pode? E aí a Ana Cláudia olhou meu currículo, olhou
primeiro formulário, me agendou e eu quis representar Minas Gerais aqui, que já é grande. No Triângulo Mineiro não tinha muita coisa, então eu abarquei ali algumas cidades do Triângulo Mineiro no início. Mas a minha cidade é Uberaba, Minas Gerais. Eu fiz aqui o trabalho bem feito, colhemos muitos frutos. Hoje eu estou inserido ainda dentro do cartório, né, fazendo consultoria, fazendo outras atividades, esperando o próximo passo. E dentro da minha instituição, a qual eu trabalho, educação também, eu tenho essa vertente com os alunos. Hoje não tem muito aluno aqui conosco ainda, mas todos vão ver depois a live, visualização, fazer um trabalho com as nossas ações aqui, é claro, né? E mostrar em sala de aula. Então, eu acredito que independente da minha carreira, profissão e tudo, eu gosto que fique concretizado o meu inconformismo, mas que ele não fique somente em teoria. Eu quis que ele virasse prática. E eu acho que isso é bom para todos. É isso. Sensacional, Renner. Obrigado por compartilhar a sua experiência, sua história um pouquinho. Só para esclarecer, você participou da missão de 2020 e 2022 ou só da de 22? Só da de 2022. Tá, maravilha, perfeito. Irineu, contigo agora Vamos a palavra lá, para vamos se apresentar. lá. Tá, primeiramente mandar beijo para meus amigos, alunos, pessoal que está assistindo. Um beijão para Ana Cláudia, tá? Eu vou começar a contar um pouquinho da história, né? Falar do meu currículo. Primeiro, sou professor de Direito, né? Sou doutor em Sociologia de Direito pela Federal Fluminense. E, assim, sou professor universitário, coordenador de pesquisa, faço um monte de coisa, advogo também, faço um monte de coisa. E, para minha grata surpresa, tá? Em 2022, a Ana Cláudia entrou em contato comigo, tá? Para me convidar a participar da missão de observação eleitoral de 2022. E foi bem interessante porque, assim, coincidentemente, eu tinha acabado de ler um livro, né, do Vitor Nunes Leal, que é Coronelismo, Enxada e Voto. Tinha acabado de ler um livro que falava a respeito de cidadania política. Tinha acabado. E estava preparando alguns seminários para umas turmas minhas na São José, que eu trabalho em duas faculdades, na São José e também na Mackenzie Rio. Né? Meus alunos de ambas as faculdades estão aqui assistindo também, alguns deles. Então, assim, eu tive a oportunidade, ela conversou um pouco comigo e falou: Neu, olha só, no Rio de Janeiro eu tenho um problema porque ninguém quer participar. As pessoas têm medo de fazer observação eleitoral, né? Então, assim, surgiu essa oportunidade e eu encarei. Eu falei: não, Ana, eu tenho muita curiosidade sobre o processo eleitoral. Né? Muita curiosidade. Eu queria saber como é que funciona, porque a gente escuta muitas coisas que... Será que isso realmente acontece na prática? Será que realmente essa informação procede ou não? E com a observação eleitoral, eu tive a oportunidade de acompanhar todo o processo eleitoral, do início ao fim. Né? E sem isso me deu uma experiência gigante. Eu conheci muitas pessoas e eu me surpreendi muito com, né, todas as informações que nos são passadas, que chega, né, para o cidadão comum, e o que é o processo de observação eleitoral. Então foi incrível, né, a participação. Eu pude ver, né, diferentes nuances a respeito da política. Eu conheci advogados militantes, juízes, promotores, outros observadores eleitorais de realidades distintas. Então foi bem interessante eu poder, caramba, me deparei com essa realidade e foi, assim, magnífico, foi muito legal mesmo. Assim, eu posso falar que a observação eleitoral, ela representou um acréscimo como cidadão, né, para a minha vida. Legal, que legal. Bem bacana teu relato, Irineu. E aproveitar, só uma outra dúvida também. Você participou só da de 2022, né? 2020 a primeira ali, a mais incipiente não, né? Não, só em 22. Então, e curioso, né, o caso que ambas as pessoas aqui, você e o Renner, foi a Ana Cláudia que chegou e contactou vocês para poder fazer parte, né? Sim, ela contatou a gente, né? Assim, a história dela até é interessante, porque ela, assim, conhece, né, amiga de longa data do meu orientador de doutorado, Fernando Gama. Ela fez pós-doutorado com ele. Então ela falou assim: poxa, Irineu, o Fernando te indicou porque você é um sujeito que não costuma se polarizar politicamente, né? Isso é muito importante, a gente não pode ser polarizado para trabalhar numa missão de observação eleitoral.
né? Então, Irineu, ela vai te contatar. Ele me avisou. Eu falei, eu vou esperar, né? Então, a Ana que me descobriu, assim, me pensou. Foi o vetor de todos nós, né? Que legal, ela até escreveu ali, eu que cacei todo mundo. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês então, Renner. Quando, por exemplo, a Ana Cláudia te mandou mensagem pela primeira vez, conversando contigo, explicando sobre a observação eleitoral, o convite, você já tinha ouvido falar o que era uma missão de observação eleitoral? Cara, não tinha, e eu fiquei conformado com aquilo porque eu procurava muitas coisas e não achava. E eu não sabia se era eu que não estava entendendo direito. A Ana deve ter falado isso. Eu demorei para entender, eu acho que eu fiz uns 2 formulários, então eu não sabia direito como era, o que eu iria encontrar, como seria, mas assim, eu me encontrei ali depois. Hoje eu sou grato por a Ana ter investido em mim, porque ela poderia ter desistido na minha segunda vez que eu não entendi aquilo, mandei errado, ela poderia ter desistido. E aí ela continuou, teve super tranquilidade e bola para frente. Precisava de ligar, ela ligou. Então, para mim, foi muito gratificante. E hoje, por exemplo, se você tivesse que contar para alguém, por exemplo, um dos seus alunos, o Renner, como que você descreveria nas suas próprias palavras, tá? Não precisa conceitualizar de uma forma complexa. O que você compreende por observação eleitoral, até na qualidade de observador da Transparência Eleitoral Brasil? Eu acho que hoje eu falo isso para os meus alunos. É um dos melhores, dos mais atuantes meios de se abrir a mente, de conhecer novas pessoas, de entrar no meio em que você quer fazer essa mudança, como eu sempre falei, de uma maneira bem coesa, efetiva, né? Buscar a sua militância não em prol de algo pessoal, mas em prol da sociedade, em prol do outro. Então, eu indico aqui em Minas Gerais, nós temos o Triângulo Mineiro, do mapa, em que Uberlândia, nossa cidade vizinha, chamada nossa capital, não teve ninguém quis fazer lá. Eu procurei pessoas para fazer lá, para ajudar, e a gente não encontrou. Então, eu vejo hoje que é uma grande organização para a criação de agentes transformadores. Eu te digo isso não pelo dia da missão, mas pela capacitação que vocês dão, pelos sábados que a gente teve juntos, pelas lives que a gente teve juntos, pelo nosso encontro pós, que vocês fizeram questão de levar a gente para a gente falar dos benefícios, das atividades. Então, hoje, para mim, ficou marcado, sim, não pelo certificado, mas por todo o momento que eu vivi, pelo que eu passei, pelo que eu estive com vocês, os momentos do dia que eram importantes, ali o que eu fazia, que em cada escola que eu entrei em Uberaba, em cada zona, em cada lugar, a Ana já estava lá em Brasília, quase em tempo real, dando os resultados. Isso não tem preço, isso eu vi acontecer, né? Quantas vezes a nossa própria cidade, que era altamente militante por um candidato, essa urna tem problema, essa urna está... Eu vi na pele, eu vi em loco, eu compartilhei os vídeos com grupos meus particulares, com alunos. A gente teve a capacidade de mudar a cabeça de muitas pessoas. Então, para mim, não tem preço. Então, hoje, para mim, a organização de transparência eleitoral é algo que eu vou respeitar para sempre, é algo que eu vou indicar, que eu vou fazer parte enquanto vocês quiserem. Obrigado pelas palavras, Enner, a gente também te ama. Coraçãozinho. E deixa eu puxar aqui o Irineu envolvendo, já que vocês dois são professores, são todos estudados aí, acadêmicos. O que você achou da metodologia da observação eleitoral, Irineu? Porque o Renner falou um pouco sobre esse acompanhamento que é a observação eleitoral, você acompanhar o processo eleitoral, mas vocês devem ter percebido também que existe uma série de atos, uma metodologia toda definida de como ela funciona. Como que foi para você quando você foi apresentado à observação eleitoral essa metodologia, esses atos? O que você lembra de 2023 que chamou sua atenção? Então, primeiramente eu fiquei surpreso, né, pela profundidade na formação que nós tivemos.
tá? Então, assim, a formação foi aprofundada. Foram vários sábados, né? Com diferentes especialistas, membros da sociedade civil organizada, várias pessoas envolvidas no processo eleitoral, né? Que participaram qualificando a gente. Depois, a gente teve uma instrução a respeito da metodologia, do método de coleta de dados e de depuração. Isso, para mim, assim, para um professor, né, isso me deu uma segurança, tá? Quando eu me deparei com algo sério em relação à coleta e à depuração dos dados, isso assim, me tranquilizou. Porque uma questão que nós temos muita preocupação, os professores e qualquer cidadão, é quanto à reputação. A gente tem muita preocupação com a nossa reputação, tá? E quando eu me deparei com algo sério, com aplicativo de coleta de dados, com depuração, né, com pronunciamento oficial de coleta preliminar de dados, né, depois com todo o relatório que é divulgado, um relatório que é público, nada fica escondido na transparência. Então, assim, isso me propiciou uma segurança de coleta. Eu falei, caramba, eu estou bem, né? E eu passava isso para os nossos observadores, né? Então, isso me deixou tranquilizado. Eu falei, olha, é sério. Né? Eu tive a certeza de que era sério. Que você sempre tem aquela questão, né? Poxa, estou sendo qualificado, mas como é que vai coletar? Principalmente quem é da pesquisa, né? Como eu sou. Então, isso me preocupou mais, né? Funcionou bem, graças a Deus. Eu tive uma grata e muito feliz surpresa com essa qualificação, com toda essa técnica envolvida, com estatísticos, com o pessoal muito bem qualificado dando suporte técnico. Legal, legal. E, ô Renner, te perguntando, por exemplo, quando você comenta com os teus alunos, as pessoas que estão no teu dia a dia sobre o evento, né, a missão de observação eleitoral de 2022, eu tenho a sensação, pelo menos eu, né, como observador também, que as pessoas pensam que a observação eleitoral é só a gente ir no dia aí da votação, lá, outubro, etc., de 2022, igual a gente fez, e observar um cidadão votando. Mas para você, você acha que a observação ela se restringe só a isso? Você lembra de algum outro ato que você observou? Você fez, não sei se você chegou a acompanhar as cerimônias das urnas. O que você chegou a acompanhar efetivamente em termos da missão de observação? Foi só o dia da votação? O que mais que você lembra? Não, João. Realmente o dia da eleição é um dia, né? Bem como a gente tem todo um contexto com os alunos, inclusive dentro de uma universidade a gente tem que ser apartidário, a gente não tem o partido. E a gente já trabalha o plano de governo deles, de cada um, né? Mostrando ali os pontos positivos e os negativos. E na transparência, no ano que eu participei, eles sabendo que eu iria participar, eu fiz questão de partilhar e compartilhar tudo com eles. Então, o dia da eleição foi apenas um dos últimos dias, mas as datas, as cerimônias, a seriedade do pessoal do cartório, né, do pessoal, os editais, né, o sorteio das urnas, eu nunca nem tinha percebido aquilo. E eu no dia do TRE nosso trabalhando cedo, eu vendo aquele pessoal tudo preocupado se a urna vai ser sorteada, que a gente tem que levar num lugar e tudo, a seriedade com que cada um trabalha, o profissionalismo de cada um deles. Por isso que eu te disse que eu não perdi o vínculo com eles. Isso foi um ganho. Então, cada cerimônia, cada edital, e o melhor, João, é tudo publicizado, transparente, mas a sociedade não vai. Não foi, não compareceu. E eu estava ali observando tudo e podendo dar entrevista, falando, eu ligava para a Ana, o jornal tá me chamando, pode falar isso? Né? Por quê? Porque não aparecia ninguém, não foi ninguém. A sociedade quer mudança, mas ela não ia, não comparecia. Então hoje a gente já tem ideias para mudar isso, melhorar os editais. Um edital não pode ser simplesmente pregado ali, publicizado. Diga-se de passagem, ele faz isso, mas hoje a gente pode ter alguém que mexe com mídias digitais, focar, fazer de uma outra linguagem. Então, isso a gente já está tentando melhorar aqui em Uberaba. Então, todas as cerimônias, todas as ações foram acompanhadas, cada dia, a cerimônia das urnas, né? A segurança que foi aqui dentro, funcionou dentro de um quartel, e o quartel guardava as urnas, mas tratava a gente com carinho, com
com amor mesmo, assim, nossa, tem uma pessoa aqui olhando tudo o que eu fiz. Então, a distribuição, os motoristas no carro, eu nunca tinha visto, eu não sabia que numa eleição em Uberaba, a prefeitura emprestava os carros faziam fila, ficava aquela coisa toda organizada. Quando eu pude ter a oportunidade de tirar uma foto daquilo, eu fiquei de queixo caído, como primeiro como cidadão e segundo como observador, para eu colocar aquilo no relatório. Então, assim, para mim foi grande aprendizado em todas as ações que a gente fez. E realmente as pessoas acham apenas um único dia e não. Então, a nossa missão foi a maior missão de 2020 no Brasil, porque foi a primeira resolução que existiu sobre o assunto, em 2022, sobre observação eleitoral, e nós fomos a maior missão e estivemos em todos os 27 estados e Brasília, e Distrito Federal. Então, a gente acompanhou todas as cerimônias de carga e lacre das urnas, a gente acompanhou toda a distribuição para os polos, para as zonas eleitorais. A gente manteve reuniões com vários prefeitos para acompanhar como funcionaria a prefeitura ceder espaço, com as polícias militares, com o exército, toda a guarnição. Então, assim, a gente teve em todos os estados. Aí, trazendo para o Rio, Irineu, você que foi o líder lá no Rio de Janeiro. O que você destaca, assim, por exemplo, na tua experiência mesmo? Poxa, você viveu lá 2022, a missão. O que você lembra, assim, que mais realçou os seus olhos, que mais, tipo, você é memorável da tua experiência no Rio mesmo e com a equipe do Rio de Janeiro? O que te marcou de 2022? Então, começando pela equipe, eu acho que mais memorável foi, assim, uma equipe que vestiu a camisa, tá? Assim, equipe composta de alunos, né? Alguns dos meus alunos que eu convidei participaram, né? Ó, até eles brincam comigo, caramba, professor, trabalhei a beça, não sei o que e tal, me colocou na roubada. Eu falei, olha, mas você ganhou horas complementares, ganhou certificação de curso, ganhou uma série de, assim, você teve muito bônus. Eles concordaram comigo, brincaram, ah, professor, conta comigo de novo. Eu falei, perfeito. Além desse público de alunos, a gente contou com muitos mestrandos e doutorandos, né, das universidades federais do entorno aqui, do Rio mesmo, da Unirio, da UFRJ, também tem de ciência política, né? Então a gente teve, assim, de antropologia, teve, assim, um pessoal muito qualificado, interessado, não apenas em participar de toda dessa observação do processo de gestão eleitoral, tá? Mas também coletar os dados. Então foi interessante, né? Vivenciar, e os caras estavam muito motivados, todo mundo motivado, participando. O pessoal vestiu realmente a camisa, na verdade o colete, né? Vestiu realmente o colete de observador eleitoral. Explica pra gente rapidinho o que é o colete, já que você já mencionou ele. Ah, tá. O colete, que acontece, né? Assim, para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, não sabem, o colete é a nossa identificação, tá? A transparência eleitoral, ela não trabalha de maneira oculta, né? Ela não vai trabalhar nunca se escondendo, tá? Então, o observador eleitoral, ele vai conseguir ser identificado no meio da população. Ele vai estar com o colete identificando, com a sua prancheta, com o seu celular coletando dados. E isso é muito importante, por quê? Porque o observador eleitoral, ele precisa, né, ser identificado pelo cidadão como um personagem essencial para verificar todo o processo de gestão das eleições feito pelo TRE e também o que? Depois divulgar as informações e sugestões para que o processo melhore. Que a gente não fiscaliza a eleição. Muita gente pensa que a gente fiscaliza a eleição. Não, não existe fiscalização pela observação. A gente observa, a gente não faz intervenção. A gente depois relata e sugere. Tá? Então, assim, não existe essa questão de, não, tá lá fiscalizando. Então, as pessoas, a gente anda uniformizado, tá? A gente é reconhecido. E as pessoas perguntam, o que vocês fazem? Ah, são fiscal? Não, não é fiscal. A gente está aqui para observar, tá? Sim. Então, foi bem interessante verificar isso, João, como as pessoas reagiam à nossa identificação, né? O nosso colete, né? Por isso que eu falo, vestimos o colete, porque a gente vestiu realmente o colete, né? Assim, com muitos desafios, né? Como você me perguntou a respeito da equipe, equipe nota 10, nota 1000, tá? E, assim, uma equipe que sempre teve suporte o tempo inteiro, né? Se a gente precisasse da Ana Cláudia, de qualquer um de suporte, a gente acionava, falava, as pessoas respondiam na hora. A gente não estava sozinho, tá? Então isso é muito importante. E de coisa que mais me surpreendeu nesse processo todo, né, foi, assim, conversar com os juízes, promotores, o pessoal lá das zonas eleitorais e receber deles uma queixa, que foi a seguinte, pessoal. A queixa é, caramba,
quase ninguém aparece aqui. Nenhum cidadão, nenhum delegado de partido, eles não participam de quase nenhuma etapa do processo. Quando muito, participam dos sorteios das urnas para teste de integridade. Quando muito. Então, assim, o que me surpreendeu foi isso. Caramba, de todo o processo eleitoral, assim, os órgãos que deveriam participar, os partidos políticos, tá? Os cidadãos não participam, não sabem nem que podem ir lá observar. Né? Então, assim, isso me chamou a atenção. Eu não sei se às vezes é uma cultura, é a cultura brasileira, essa inexistência de participação dos delegados, dos partidos, que é uma confiança irrestrita no sistema eleitoral, até porque a gente viu uma espécie de desconfiança para um setor da população, digamos assim. Então, é curioso, é uma ótima observação, é bem interessante mesmo. Ô, Renner, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando, né, quando você começou a introduzir aí da Ana, do pessoal lá do tal de Brasília, para o preenchimento de formulário. Como que funciona isso? Porque para o pessoal que está assistindo, às vezes parece uma coisa meio utópica, intangível. O que é observação eleitoral, né? A galera é lá, vendo o dia da votação, tomando nota, e é isso. Né? Vou sugerir que faça tal coisa. Vou sugerir que melhore tal coisa. Mas, na verdade, a gente tem um formulário que você comentou. Poderia comentar um pouquinho isso aí? Porque é um ponto bem interessante que o pessoal sempre pergunta muito. Dentro da nossa metodologia de trabalho, nos é fornecido alguns formulários. Então, no dia que a gente está em loco, mesmo no dia da eleição, a gente tem alguns formulários para serem preenchidos. Inclusive, eu achei muito inovador, tem um aplicativo, né? A própria Transparência dessa vez inovou, fez um aplicativo. Esse aplicativo a gente teve formação para usá-lo. Deu trabalho, hein? Nossa, deu trabalho. Pré-teste foi complicado, os pré-testes. Eu lembro que a última cerimônia, eu queria muito tirar uma foto com todo mundo saindo 5 da manhã, os carros, mas aí logo eu tinha que fazer a entrada no aplicativo, e aí eu estava com medo de não dar certo, eu acabei perdendo o carro saindo, mas eu preferi fazer o aplicativo. Então, eu acho que o formulário tem algumas questões mais específicas para a gente responder, e a gente alimentava o aplicativo e, em tempo real, uma equipe de vocês já estava apurando esses dados para as entrevistas da Ana Cláudia, e, se não me engano, em tempo real mesmo, de hora em hora, quando lhe era solicitado. E isso era transmitido, está no YouTube, está transmitido em todas as redes. Então, era muito importante que as nossas informações chegassem para a central, a Ana e vocês que estavam em Brasília, porque ali, tanto vocês quanto os outros órgãos precisavam de como que estava esse trabalho. E a transparência, ela acabou sendo um órgão norteador, estava todo mundo esperando as informações da transparência. Por quê? Porque já se sabia que tinha X observadores em todo o Brasil, fechando todas as capitais, os lugares, né? E as informações estavam mais precisas. Então, o tempo de espera na fila, como que estava a situação, era tudo coisas, informações que a gente tinha assim, em tempo real. Então, cada observador preenchia, alimentava o aplicativo e essas informações eram publicizadas rapidamente, instantaneamente para nós. E, inclusive, João, eu ficava pensando assim, gente, eu estou em Minas, eu estou em Uberaba e eu não estou sofrendo tanto quanto o meu amigo Irineu, que fica falando aqui no grupo, que lá no Rio de Janeiro, como que ele tá? E a favela de lá? E a fulana que tem que pegar um barco para chegar no lugar X? Então eu ficava me espelhando nisso. Nós somos alguns observadores, a gente se conhecia pelos grupos, e claro que a gente falava mais uns com os outros, mas eu ficava pensando, e o Irineu que tem que subir a favela? E o fulano, a equipe dele, como que ele vai fazer isso que eu estou fazendo aqui? Isso dava força para que a gente fazia certinho, rapidamente, para chegar essa informação a todo mundo. Não é isso, Irineu?
Eu vou chamar o Irineu aqui para explicar um pouco como foi a rota, como é que foi o dia da votação ali no É Rio, assim, mas antes, um comentário, né, sim, Irineu? sim. Essas perguntas que o Renner tá falando eram muito legais, por quê? Porque a gente tinha essa equipe mesmo em Brasília que fazia o quê? Em tempo real, recebia várias perguntas objetivas, sim, não, número, e a cada tempo, a cada 1 hora, 2 horas, a gente tinha esses dados bem tratados, confiáveis, para dizer participação da população, como é que estava a votação, se estava pacífica, se estava nervosa, se havia incidente, se havia segurança, se não havia, se as pessoas estavam respeitando as normas eleitorais. Então, esses relatórios funcionam para isso, para a gente extrair essas informações e ter a matéria-prima valiosa que a gente tanto quer em tempo real, lá no campo. E aí que chega ao Irineu, que eu quero perguntar, Irineu, é o seguinte: a gente tenta garantir uma representação máxima do território brasileiro, Sim, em sim. todos os estados, nas capitais, mas não só nas cidades urbanas, zonas rurais também, em povos indígenas, em zonas de economicamente altas, digamos assim, alto poder aquisitivo, assim, e outras zonas não tanto. Então, assim, a gente sempre manteve uma representação muito bacana do Brasil. Como que foi para você, Irineu, montar os trajetos, as rotas, porque você foi o líder, né, do Rio Uhum, de Janeiro, e sim. como que foi para você e os seus observadores executar essas rotas? Então, assim, o trabalho foi um trabalho de quebra-cabeça, no sentido de que no Rio de Janeiro, assim, a gente não tem uma área que a gente possa falar, olha, essa área é plenamente segura, né? Qualquer lugar, qualquer bairro, você tem favela próxima, você pode ter um tiroteio, você pode ter alguma ocorrência de violência, tá? Ah, só um parênteses aqui rapidinho, Tati, depois me procura pra gente fazer observação eleitoral, Tatiana, tá bom? Você não foi advogada, doutora também que foi minha aluna já há um tempo. Então, assim, é só procurar. Vamos trabalhar. Agora, voltando aqui ao assunto dos roteiros. Como que foi feito, né? Eu tentei, sim, preservar ao máximo meus observadores em mantê-los próximos das suas casas, tá? Então, manter próximo da casa deles. Então, assim, para que eles não tivessem tanto deslocamento num dia que é complicado em janeiro. Janeiro é um dia normal, já é complicado se deslocar, né? Imagina no dia de eleições, é muito complicado, é tudo engarrafado, né? Então, assim, para que eles pudessem preencher e percorrer o maior número de zonas eleitorais, né? De sessões de votação possível, tá? Então, a gente teve essa questão de, olha, vamos preservar. Então, eu preservei eles no bairro deles, até porque eu sou um sujeito, assim, que adora pesquisa empírica, eu gosto muito de preservar a visão do campo que as pessoas têm. Então, por exemplo, uma das observadoras era da Ilha do Governador. Então, o roteiro dela foi na Ilha do Governador, que ela conhece aquilo ali. E eu montei o roteiro evitando as regiões perigosas, evitando sessões eleitorais próximas de favelas ou próximas de regiões que eu achava que poderia dar algum problema com base em dados, né? Então, a gente consultou dados de segurança pública, onde tem mais ocorrência, onde não tem. Eu consultei e perguntei para eles: o que vocês acham do roteiro? Você conhece o campo? Então, o observador, não, esse roteiro tá bom, tem como fazer. Não, esse aqui dá até para ir andando, tá? Então as pessoas, assim, participaram, os observadores também participaram da construção dos roteiros. E a gente compreendeu nesses roteiros todas as regiões, né? Do município do Rio, então oeste, norte, sul, central, e também de Niterói, que também teve missão em Niterói. São as duas cidades do Rio de Janeiro que a gente teve observação. E em Niterói também. O observador de Niterói, como município menor, tá? A gente conseguiu contemplar também as diferentes regiões de Niterói, tá? Mesmo com apenas um observador. Tá? Então, assim, a gente conseguiu montar um roteiro para que ele pudesse, lógico, tentando contemplar regiões de diferentes estratificações sociais, para a gente coletar um dado mais rico em relação a essa observação. Né? Teve observador que se deparou, quando chegou num ponto de votação, com um baile funk na rua. É sério, gente. Teve observador que chegou, me ligou, Irineu, não sei o que eu faço. Isso aqui tá muito sinistro, porque tem um baile funk acontecendo aqui na rua, tá? Aí eu falei, olha, vai. Se você não se sentir inseguro, não vai. Mas se se sentir seguro, pode ir mesmo com um baile funk. Tem problema? Não, não tem problema, vai. Ele foi, inclusive, observou num baile funk. Entendeu? Foi lá, passou pelo baile funk, entrou na sessão eleitoral e observou lá uma sessão dentro de um baile funk. Olha só a experiência. Que incrível.
Renner, no teu caso, por exemplo, Minas Gerais, porque assim, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem essas dificuldades, essas complexidades. É certo que todo lugar tem as suas, né? Assim, guardadas as proporções e guardadas as peculiaridades, né? Mas o que foi um caso assim que você enfrentou no dia da votação, para fazer a observação sua ou de algum observador seu que você destacaria? Não sei, às vezes a pessoa se surpreendeu com algo. Teve algum episódio desse ou não? Teve que você não sabe, nem o Irineu, só a Ana Cláudia. É. Opa, Pode quero contar. saber. É uma curiosidade, eu acho que só a Ana sabe. Na verdade, uma senhora de 60 anos, dentro da sessão eleitoral, ela era mesária, ela levantou um folder de um candidato. Eita, E eu coloquei aquilo no meu relatório, só que, no entanto, alguém lá fora viu ela levantando. E quando isso viu, você já está imaginando como que ficou inflamado o local. Deu polícia, aquela senhora de 60 anos iria ser presa, chamaram pessoas e, de repente, chamaram um observador para dar a observação dele. E eu falei, para ser Ana, testemunha? eu ligo para Ana. Ana, aconteceu isso? O que eu posso fazer? Renner, você vai falar o que ele. Era um delegado, chegou um delegado para prender a senhora. Ainda Entendeu? E aí, bem que não foi você, ainda bem que não foi você. naquele momento, eu era um observador, se eu era um cidadão, se eu tinha visto, se eu não tinha visto. Eu respirei firme e eu relatei aquilo que eu vi. Né? E aí, de repente, foi chegando o partido dela, foi chegando as pessoas e tudo, levaram ela, trocaram a pessoa na hora, trocaram ali. Mas o final da história é que ela, infelizmente, ela respondeu por um processo, né? E mesmo tendo essa idade, eu acho que na hora aquilo ali, eu realmente movido, nossa, uma senhora sair daqui dessa maneira. Mas o pessoal era inflamado. Eu ia ficar nessa parte, João, porque na verdade aqui em Minas, na minha cidade propriamente dita, ela é um complexo pecuário, uma das mais famosas, agricultura. Então aqui existia uma ascensão de um determinado candidato. E, de repente, no final de tudo, teve uma reviravolta e ele não ganhou na nossa cidade. E isso, assim, foi de espantar na cidade, entendeu? Então, as pessoas aproveitaram os momentos ali da fila, dos lugares, para incitar essas coisas. Então, isso tudo eu percebi, pude ver e pude, inclusive, prestar o meu depoimento de observador e de cidadão do que eu vi ali no dia também. Mas eu cheguei a colocar nos relatórios, nos autos e tudo, entendeu? Sim. Eu acho que só participei com a Ana no dia e com aquela outra, eu esqueci A o nome Camila. dela. Camila. Porque a A Ana estava Camila, muito ocupada dando entrevista, tudo, e eu só relatei, tá bom? Na realidade, o Renner, a gente tem uma costura, digamos assim, com o Ministério de Direitos Humanos, uma série de outros órgãos, de uma espécie de rede de proteção aos observadores, porque nós somos considerados, os observadores eleitorais, protetores dos direitos humanos. Isso por decisões da ONU e de vários outros órgãos internacionais. E, por assim se dizer, a gente teve tabelado toda essa rede de contatos que a gente poderia acionar em caso de necessidade. Então, a segurança dos observadores e das observadoras era a prioridade nossa. Toda vez que acontecia qualquer incidente mínimo, toda a coordenação da missão já ficava sabendo na hora. Então, a Ana, a Camila, eu, quem quer que seja, a gente estava totalmente ciente e 24 horas ali à disposição, entendeu? Literalmente, a Ana acho que não deve ter dormido 3 horas por noite, sabe? Mas a gente tinha todo esse contato. E só para puxar um gancho e voltar para o Irineu, eu queria fazer uma pergunta para ele. Muita gente, durante muitos anos, confundiu realmente a observação eleitoral com uma espécie de objetivo principal a fiscalização das eleições, quando, na verdade, a observação eleitoral ela não tem como objetivo principal fiscalizar, ela está ali acompanhando. Então, pode ser que ela iniba algum ato, ela venha a coibir alguma conduta, mas o objetivo principal nunca foi a fiscalização, né? E aí as pessoas acham que a gente ou é um órgão filiado à Justiça Eleitoral, ou que a gente é um puxadinho da Justiça Eleitoral ou de algum partido, e acaba depositando na gente o papel de fiscalizador, né?
E isso não deixa de ser engraçado. Mas eu ia te perguntar sobre isso, entendeu? Como que foi a tua relação, por exemplo, com a justiça eleitoral e com os partidos? Porque quer queira, quer não, a gente se torna mais um player, né? Dentro do processo eleitoral. Como que foi esse relacionamento seu com o TRE do Rio, com os partidos, eventualmente com o candidato, órgãos públicos? Como é que foi tudo isso aí na qualidade de observador? Então, assim, dos servidores foi sensacional, tá? Todos eles aqui, assim, nos atenderam muito bem. Desde o presidente do tribunal, tá? Até os juízes eleitorais, todo mundo atendeu bem, tanto os observadores como a Ana Cláudia, todo mundo foi muito bem atendido, tá? Assim, eu me senti muito acolhido e se colocar à disposição para, né, assim, esclarecer dúvidas, se tiver algum problema, consecução de algum dado, então assim, se colocaram à disposição e foram de, assim, fundamental importância, me fornecendo planilhas, tá? Com todas as sessões eleitorais para eu bolar o roteiro dos nossos observadores. Então, assim, acolheram e muito bem. Com os partidos, eu tive muito pouco contato com delegados de partido político. Muito pouco contato. Né? Assim, para falar a verdade, eu vi em algumas sessões, em alguns locais, por exemplo, na Tijuca, na Grande Tijuca, a gente viu, né, uma grande sessão eleitoral, a gente viu, né, na Grande Tijuca, passando delegado de partido, né, alguns pararam a perguntar quem são vocês? A gente, observação eleitoral. E nem eles sabiam, ué, fiscal? Não, vocês fiscalizam, nós não, tá? A gente observa. Então, assim, eles não sabiam muito bem o nosso papel, a gente explicou para eles, né, mas muito poucos. E aí, nesse interim, não foi comigo, mas uma das observadoras presenciou uma discussão entre dois delegados de partidos políticos diferentes, tá? E foi uma discussão para obtenção, né? Assim, é interessante, né? Até ele demonstrava um certo desconhecimento. Por quê? Eles começaram a brigar por causa do boletim de urna. Quem é receber o boletim de urna primeiro? Para quem não sabe, o boletim de urna é um documento final, quando você encerra a votação daquela urna, né? Quando você encerra, né? Então você vem ali a descrição, o número de votos do boletim, todos os dados da urna. E é idêntico o documento. Tá? O mesário ele pode imprimir quanto ele quiser ali. Tá? Então houve uma briga para ver quem ia pegar, uma discussão, quem ia pegar primeiro esse boletim de urna. Né? Então a observadora vivenciou isso, de observar um debate lá acalorado entre os dois delegados de partido, porque queria pegar o boletim de urna antes um do outro, mas sendo que é igual o documento. Né? Então foi bem interessante ver também um certo desconhecimento dos delegados de partido e muito pouco contato. Nas observações de cerimônia de alimentação de urna, né, tinha juiz eleitoral, tinha Ministério Público, tinha os servidores, mas delegado de partido nós não vimos nenhum. Em todos os locais que nós observamos a alimentação de urnas, nenhum delegado de partido. E foram quantos observadores na tua equipe? Foram 10 observadores. 10 observadores. Pois Foi é. bastante. Como eu falei, os nossos relatórios, que até a Ana Cláudia comentou aí no chat, eles são todos públicos, são todos no nosso site. E quase a constatação unânime foi essa mesmo, de que a presença dos delegados, dos partidos, era bem baixa. E assim, fazer o quê, né? A gente tem que conhecer o nosso sistema. Mas agora que faltam 15 minutos aqui, eu queria começar a entrar em outra parte da observação eleitoral, que são os resultados mesmo, né? Que a gente tem de produto produzido, digamos assim, da observação eleitoral e o que a gente pode contribuir com o aperfeiçoamento da democracia e do processo eleitoral. Você lembra, o Renner, do relatório final, ou mesmo dos seus relatórios que você fez e que seus observadores fizeram, ou mesmo dos relatórios que a Ana fez, os preliminares, que a gente discutiu, uma ou outra sugestão que eventualmente a transparência, você lembra, ter endossado e ter achado interessante, que a nossa organização fez por ocasião das eleições de 2022, alguma sugestão? Você lembra alguma coisa que a gente entendeu que poderia ser aperfeiçoado nas eleições? Bom, tem algo que ficou comigo assim para o resto da no que assim, não no relatório, mas eu pude escrever e uma das perguntas dos formulários era sobre a estrutura física daquele lugar, daquela sessão. E o nosso TRE local aqui, ele acolheu isso. Tinha escolas que não tinham condições de ser sessões eleitorais.
Tinham zonas que acabaram muito tarde, algumas que já tinham acabado mais cedo. E quando eu coloquei isso no relatório escrito, no meu formulário, eles vislumbraram isso. E hoje, e atualmente começaram a trocar escolas, colocar em outras, dividir, dar prioridade para os idosos numa escola mais nova, que tem mais acessibilidade. Isso Uhum. fruto da escolha e do network que a gente fez com os profissionais que estavam trabalhando. Eles viam isso, eles sentiram esse desejo e o formulário proporcionou isso para eles. É claro que depois, né, muitas coisas foram descritas pela Ana, né, no relatório final, né, muita estrutura pelo país inteiro foi colocada. E ali eu via nas pontinhas algumas coisas que a Ana colocou ali, mas que serviu para a gente, para Uberaba. E isso para mim já foi um ganho. E agora, João, uma última curiosidade. De tão bom que o relatório final, as coisas proporcionaram, nós ganhamos, né, o prêmio Novare. Não, na verdade, a gente ficou em segundo, se não me engano. A menção Mas a rosa. gente ganhou um destaque, a gente ganhou uma menção lá. A gente concorreu, né? É, Pelo menos a transparência Chegou na final. Foi bem pra caramba. estava lá. Eu estava concorrendo também. A é, universidade, mas eu fiquei caladinho, quietinho. A gente perdeu. E era muito melhor ter perdido pela transparência eleitoral, ter ganhado, ter sido mencionado. Mas a gente estava lá nessa edição na categoria, na mesma cidadania, um projeto nosso, entendeu? Aí ó, a Ana está dizendo que ganhou o segundo lugar. isso. Nós temos, a gente foi visitado, o nosso projeto aqui, e eu ficava caladinho, falei assim, tomara que a gente perca pela transparência. A gente ganhou até uma menção honrosa lá, depois a Ana pode até estar nas nossas redes sociais, mas de fato a gente concorreu ao Prêmio Novare porque em 2020 nós somos os primeiros, os pioneiros na missão de observação eleitoral, a Ana, pioneira do país, e aí em 2022 a gente ajudou a fazer a resolução, se eu não me engano é a 23567 ou 678 em sequência assim, sobre a observação eleitoral. A Ana diz assim, que foi a categoria mais concorrida do Prêmio Novare. Mais de 700 inscrições, a gente ficou em segundo, com menção honrosa. E a carinha do pessoal dos nossos cartórios quando eu levei o relatório final para eles. Eu dei uma para eles. Eles ficaram muito satisfeitos. Tem um que até entrou aí agora. Mas eles ficaram muito felizes, que eles não tinham visto isso, a magnitude do trabalho, do projeto condensada num relatório. Eles nunca tinham visto Para o isso. pessoal entender, a gente basicamente pega todos os relatórios de todos os observadores e líderes, a gente extrai todas as perguntas, faz um compilado, faz estudos, a gente municia especialistas em cada área, então a área do direito das mulheres, dos povos indígenas, as minorias, sistema de votação, financiamento de campanhas. Então a gente dá todo esse substrato aos especialistas que fazem estudos e aí a gente faz uma série de conclusões com sugestões, recomendações, críticas construtivas, sempre visando o quê? A forma apartidária e imparcial, o aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro, do processo eleitoral, das autoridades, dos partidos, visando nada mais, nada menos que uma democracia mais consolidada. Mas daí eu te pergunto, Irineu, o que você assim, observou em 2022? Porque, de fato, assim, a gente não teve grandes alterações legislativas, né, no processo eleitoral de 2022 para cá. Mas o que você observou, assim, talvez tenha sido uma conclusão da missão, seja no Rio, seja em âmbito nacional, que você acha que foi bem interessante, assim, em termos, em perspectiva da missão? Olha, em perspectiva da missão, assim, para o Rio de Janeiro, a gente teve uma grata surpresa que um dos observadores, ele estava fazendo uma tese, na dissertação de mestrado, na verdade, o Luiz Eduardo, e ele estava, assim, ele queria observar o voto nos presídios, né, unidade de internação. Então ele queria observar assim, o voto nos presídios, como era feito. Né? A gente teve, inicialmente, aqui no Rio de Janeiro, uma dificuldade. No Rio de Janeiro não é possível observar, até porque não tem voto nos presídios do Rio. Assim, a Secretaria de Segurança Pública veda essa iniciativa, por quê?
por causa do perigo, do risco, tá? Então eles não deixam, não permitem. Então, teve um movimento muito forte da transparência eleitoral, né? Ana Cláudia encabeçando, Ana Cláudia, assim, buscou e buscou muito, né? Para que o Luiz Eduardo conseguisse observar a votação num presídio. Foi feito pela primeira vez no Brasil, né? Legal. Observação de uma votação em presídio. Então, isso foi assim, foi um legado, né, que a transparência eleitoral trouxe para o Brasil de, assim, pela primeira vez você observa qual é a dinâmica do voto no presídio. Tá? Então, assim, Luiz Eduardo depois já defendeu a dissertação dele de mestrado, já foi aprovado, né, mas assim, foi bem interessante ver essa luta, né, para tentou conseguir em São Paulo, não conseguiu, conseguiu em Minas. Então, assim, a transparência eleitoral pagou para ele ir, entendeu? O deslocamento do observador. Então, assim, ver como assim, é um serviço e é uma missão que propicia novas vertentes, novas nuances para a população poder enxergar e poder identificar também que não é porque o sujeito é apenado que ele não tem direito ao voto. Exato, exato. Exatamente, né? A gente tem algumas condições ali, Constituição, demais legislações que prevêem quando que o sujeito pode ou não pode votar, né? Quando ele tem políticos, quando ele não tem. Mas não é porque, como você disse, ele está apenado ali, está segregado, significa que ele não pode votar, a maior parte das vezes. É uma baita de uma observação. Esse cara aí, ele realmente travou o negócio, hein? Foi pioneiro, porque, pô, que experiência incrível que ele deve ter tido. Galera, faltando aqui, né, 10 minutos, eu queria conversar com vocês agora, até numa seara mais pessoal, assim, mais intimista. Começando pelo Henry, para a gente até finalizar aqui a nossa live. O que você aprendeu com a vida, Henry, por exemplo, com a observação eleitoral, com a transparência? O que você acha que te deixou como marca, assim, de cidadão mesmo, essa loucura que a gente tem chamado a missão de observação eleitoral? O que você aprendeu com isso para a tua vida? Ai, eu posso dizer que eu fiquei muito feliz de ver um processo responsável, de fazer parte desse processo, né? Eu tive a oportunidade de ir numa zona rural, dentro da minha cidade, de reconhecer e de debater com pessoas experientes e outras que não são, a respeito da seriedade do processo da urna eleitoral, né? O tanto que isso é algo extremamente verídico, factível, importante e sem nenhum tipo de problema, né? Então, hoje, o voto é mais consciente. Eu pude verificar junto às pessoas, o quão as pessoas não têm ainda uma responsabilidade com o voto, e isso, como professor, como pessoa, eu quero ajudar mais, né, na minha cidade, na minha população, aonde eu puder fazer com que as pessoas votem com consciência, votem com atitude, votem buscando a mudança do coletivo. E, para mim, ela proporcionou justamente isso. Mais força, mais energia, mais vontade de querer mudar as coisas. O governo, né, a situação me deixou mais próximo de pessoas, vamos dizer, que estão dentro da política. Hoje as pessoas me veem também com esse perfil de uma pessoa de raciocínio crítico, mas que tem embasamento em algumas coisas, né, que a transparência me proporcionou. Então, dentro desse escopo, para mim foi de grande valia, de grande crescimento intimista, pessoal, profissional e intelectual e, consequentemente, social, pessoal para todo mundo. Para mim foi isso. E aí, estaria pronto para mais uma em 2024 ou não? Eu estou pronto para quantas vocês estiverem. Quantas vocês quiserem, eu estarei junto com vocês. Eu costumo muito dizer que cada um tem um escopo de vida, cada um tem um mais na manga, e esse é o meu, a política. Esse viés, não preciso ser vereador, ser prefeito, ser governador, ter um título. Eu vou fazer o bem, ser agente de transformação aonde eu precisar. E quando eu puder fazer isso com as pessoas, com a minha sociedade, assim eu o farei.
É É isso. isso aí. Belas palavras. E você, Irineu? O que você leva aí para a tua vida dessa experiência toda, dessa jornada para Olha, eu levo muito aprendizado, tá? Em diferentes nuances, né? Na nuance de pesquisador, eu tive a confirmação de que a observação participante realmente é o método meu preferido, o método que eu quero levar para a vida, né? De poder descrever, né? Aquilo que eu estou vivenciando, né? O método que eu utilizei na dissertação do mestrado, no doutoramento, e é aquilo que eu tive como certeza, tá? Como pesquisador. Como cidadão, eu tive também a certeza de que é necessário que a gente participe, que a gente possa compartilhar as experiências com os outros, como eu compartilho, sempre que eu estou podendo, eu estou conversando sobre observação litoral e instigando as pessoas o quê? A participarem também. Então eu levo esse ímpeto para causar nas pessoas uma curiosidade a respeito do processo de observação, para que elas participem também, e com isso a gente tem o quê? Uma propagação das ideias de observação eleitoral e um reconhecimento dessa função como algo essencial à democracia, né? É necessário que a gente pense a respeito disso, é necessário que a gente passe isso adiante. Então, eu sempre coloco a provocação para os meus alunos, conhecidos, todo mundo, eu coloco provocação, né? Quando alguém fala alguma coisa sobre eleições, né? Ah, é roubalheira, ah, eu não acredito, eu provoco. Você já pensou em observar? Já pensou em participar desse processo? Não como apenas um espectador é, do que é passado a respeito da mídia, de redes sociais, mas como alguém que vai estar lá prestando um serviço à sociedade e conhecendo todo o processo. Já pensou em participar? Então eu sempre coloco isso. Então eu levo, pessoal, eu levo essa função de instigar, criar o ímpeto nas pessoas a respeito da observação eleitoral. Que legal, Irineu. Que legal. Pronto para mais uma em 2022 ou não? Porque até Pronto, onde estamos prontos, estamos prontos. tem eleição, parece, vindo aí, né? Tem eleição aqui. Tem eleição e é aquela história, né, gente? Assim, eleições municipais costumam ser mais desafiadoras do que as eleições, né, estaduais e federais. Então, a gente tem um desafio aí muito grande na criação dos roteiros, né, e na seleção dos observadores. É. Eu acho que a eleição municipal ela é mais regionalizada, ela tem uma peculiaridade mais acentuada de estado para estado do que a eleição em âmbito federal, em âmbito das eleições gerais, né? Mas vamos ver, porque, pessoal, a gente está aí chegando ao fim da live, elas são rápidas mesmo, mais rápido que tomar uma vacina, você fecha o olho, você nem vê, já foi, já É acabou, verdade. já se passa aí 60 minutos de uma conversa de alto nível, de alta qualidade. Eu queria agradecer aqui vocês dois, vocês foram dois líderes excelentes na nossa missão de 2022. Se tudo der certo, tudo está caminhando como está, a nossa organização vai ter mais uma missão em 2024 para as eleições municipais. Eu não posso antecipar tantos detalhes, porque senão a Ana Cláudia vai vir no chat me matar. Vai falar que eu não posso falar essas coisas, não posso falar, não posso falar de edital de convocação, mas para você que tem interesse, para você que ouviu um pouquinho aqui do Renner, um pouquinho de mim, e sentiu uma experiência interessante, se sentiu desafiado, como ele falou, se você tem dúvida, se você não sabe como funciona e quer aprender um pouco mais, quer ver a política um pouco mais perto, vem ser observador, vem ser observadora. A Ana comentou ali, ó, inscrições no site da Transparência Eleitoral Brasil, só você clicar no Google. A gente tem capacitação, a gente tem metodologia, a gente tem confiabilidade, então é muito legal, é muito bacana, uma experiência de vida ímpar, vale muito a pena. Eu vou encerrar aqui, pessoal, dizendo que a gente tem mais 3 encontros, tá? Esse foi o primeiro encontro dessa nossa saga Giro Global Nacional pelo Observatório Eleitoral, com os líderes, os homens e mulheres que fizeram parte da missão. Se liga nas nossas redes sociais para saber um pouquinho mais como é. Vale certificado, vale hora acadêmica, vale experiência de vida, vale amizades aqui. Irineu no Rio, eu sei que se um dia for para lá, vou trocar uma ideia, tomar uma cerveja. O Renner lá em Minas Vamos sim. Gerais. Tem vindo para Brasília, para o Paraná, a gente está junto sempre. E é isso, cara. Acho que a vida é isso, é coletar experiências, fazer um pouquinho de diferença no mundo, como o Renner falou, ser cidadão do mundo, cidadão da sociedade, porque a gente, na verdade, acumula isso, né?
nada além disso e nada além dessas histórias. Então, obrigado. Um abraço forte aí para vocês dois. Obrigado pelo tempo. E, pessoal, obrigado Um beijo, grande abraço, gente. Tamo junto aí para os próximos encontros, viu? Valeu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.